Olá pessoal, vamos bater um papo hoje. Vou compartilhar o conteúdo deste vídeo com vocês para a gente falar de gestão estratégica de negócios para startups. O Brasil é o país que talvez um dos países que mais empreenda no mundo e você já deve saber disso. Mas quando a gente olha para os resultados desses empreendimentos, os números não são tão bacanas assim. Mais de 50% das empresas que são montadas, elas falem antes do seu 4º ano de vida. No mundo das startups isso não é diferente e aliás os números são mais alarmantes ainda e você já deve saber disso. Nós estamos aqui para falar de gestão estratégica de negócios porque talvez esta incompreendida seja a única ferramenta que você empreendedor tem a seu favor para transformar a sua ideia num negócio de sucesso. Eu sou Feijó, eu sou consultor empresarial e há mais de 17 anos eu venho ajudando empresas e empreendedores a botarem razão nas suas empresas, razão nos seus negócios e transformá-los ideias bacanas em negócios de sucesso. Nós vamos falar aqui de 4 elementos essenciais da gestão. Na década de 90, 2 caras na Universidade de Harvard, chamado Kaplan e Norton, desenvolveram uma metodologia de indicadores que acabou evoluindo para uma metodologia atemporal, totalmente adotada por muitas empresas ao redor do mundo. E o que eu tenho feito é ajudar a transformar esses conceitos numa linguagem mais adequada para o mundo do empreendedorismo. Então nós vamos falar aqui de 4 perspectivas que nós convencionamos chamar de elementos essenciais da gestão. A primeira perspectiva é a perspectiva financeira, a segunda perspectiva é a perspectiva do cliente, a terceira perspectiva é a perspectiva dos processos internos e o 4º pilar é justamente a gestão do conhecimento, a perspectiva dos colaboradores. Desde que o mundo é mundo, uma empresa, um CNPJ, existe por uma única razão, independente de qual seja o propósito que o fundador se balizou para poder transformar aquela ideia num negócio. Uma empresa existe essencialmente para dar retorno para aquele investimento. Portanto, é a perspectiva do investidor que fala sempre em primeiro lugar. Uma empresa que não dá resultado, uma empresa que não dá rentabilidade, que não dá lucro, essa empresa ela vai deixar de existir. Essa empresa não existe desde o primeiro momento. Então, esta é a primeira premissa que o empreendedor tem que pensar. Os empreendedores, de uma maneira geral, eles são apaixonados por aquilo que sabem fazer, por as suas competências e muitas vezes pelos seus produtos. E fica tão envolvido com a operação que acaba ficando de costas um pouco para os elementos da gestão. Gostar de números não é uma escolha, é uma obrigação. Invariavelmente você vai ter que gostar de números e aprender a lidar com o encadeamento de alguns indicadores. Pois bem, na segunda perspectiva, a perspectiva do cliente, é aquilo que eu chamo de marketing estratégico. É aquilo que vai fazer com que você consiga alcançar o seu Product Market Fit. Entender o seu cliente profundamente e saber o que é valor para ele vai fazer com que você ajuste e faça todas as pivotagens necessárias para poder fazer o ajuste do produto adequado, seja através da sua forma de distribuição, através do preço, através do branding desse produto, através da disponibilidade, a forma como você distribui, ou seja, tudo aquilo que o seu cliente, tudo aquilo que o seu público, a sua persona entende que é valor para ela, você tem que conhecer. Porque é justamente este cara que compra, é justamente esse cara que influencia outros pares dele e é justamente esse cara que paga mais pelo seu produto. A terceira perspectiva é tudo aquilo que está relacionado à criação de valor para o seu cliente. Se você sabe o que é valor para ele, todos os processos internos da sua organização, da sua startup, ou seja lá, ou mesmo de uma empresa tradicional, seja lá o que for, todos os processos internos, ou seja, devem funcionar como se fossem engrenagens de um relógio muito bem afinado. Todos os processos internos de uma organização convergem para a criação de valor para o seu cliente. Sejam processos de retaguarda, sejam processos de atendimento a clientes, sejam processos de suprimentos, sejam processos gerenciais. Todos os processos tentam trazer uma experiência diferenciada para o usuário. Imagine que se o financeiro não paga, talvez
o seu produto num processo de compras não tenha sido, a sua matéria-prima não seja entregue e por isso você não consegue atender on time o seu cliente. Esse é só um exemplo para justificar como todos os processos se alinham, ok? Bacana. Agora, o que é mais importante dentro de tudo isso? Mais importante é a perspectiva dos colaboradores, a perspectiva das pessoas, dos fundadores, a perspectiva da cultura interna da empresa, a perspectiva da gestão do conhecimento. E quando eu estou falando de gestão de conhecimento, eu estou falando de gestão do conhecimento comportamental, que vai fazer com que a cultura dessa empresa prevaleça, versus os conhecimentos técnicos necessários para cada área. Alguém de retaguarda precisa entender de rotinas financeiras, alguém de compras precisa entender de rotinas de desenvolvimento de fornecedores, alguém do seu processo operacional, do seu processo produtivo precisa entender de processo fabril. Mas todos precisam conhecer fundamentalmente qual é a cultura, quais são as questões centrais das competências comportamentais que essa empresa quer ter. Aquilo que faz a identidade dela, aquilo que fala de uma maneira com que todos os colaboradores tenham aquilo chamado dor de dono. Então, nunca se esqueça disso. 4 são os pilares que se relacionam numa relação de causa e efeito que você não pode desconsiderar para obter sucesso com o seu negócio. Gente qualificada, motivada, capacitada, cria mais, produz mais, transforma mais, otimiza processos que vão criar uma experiência de usuário diferente e essa experiência de usuário vai fazer com que esse cara compre mais, influencie mais gente e atendendo a perspectiva dos investidores. É assim que a gente organiza a relação de causa e efeito num processo de gestão. Espero ter contribuído e a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso em outros vídeos e em algumas outras mentorias que a gente eventualmente se encontra. Um abraço e obrigado pela sua audiência.